Olá, meus queridos, que bom nós podermos estar aí juntos para mais uma ministração, da nossa série Acelerando o Sobrenatural. Eu creio, querido, que nesse tempo grandes coisas tem feito e ainda vai fazer o Senhor. Querido, que tempo tremendo, Sendo coisas ensinadas, que às vezes tem pessoas que estão anos e anos na igreja e nunca ouviram, E a palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus tem nos dado muito conhecimento. Glórias a Deus por isso, queridos. E eu vou te dizer uma coisa, eu creio piamente no meu coração que Deus está nos levando a um entendimento, um nível maior de entendimento. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a nossa vida. Você pode ter certeza, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para estar nos ensinando o evangelho verdadeiro, aquilo que ele tem para cada um de nós. Deus vai te usar, querido, poderosamente, em nome de Jesus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? E ensinar mesmo a verdadeira palavra, não é verdade? Aquilo que está no coração de Deus para cada um de nós. Amém? Olha só, hoje nós vamos estar falando sobre a espiritualidade do reino e estar falando sobre as esmolas, não é? Mas antes de nós entrarmos no assunto aqui, eu quero orar com você. Porque sem o Senhor, querido, nós temos que reconhecer, nada nós conseguimos fazer. Eu tenho falado, querido, isso tudo aqui, se for para viver na força do nosso braço, não adianta, você não vai conseguir. Isso aqui para nós vivermos é na unção do Espírito, querido. É Deus vivendo através de nós. Por isso que a obra dele é completa. Ele veio morar dentro de mim e dentro de você e nos capacita a viver. Isso aqui vai ser uma vivência normal, uma coisa normal do nosso dia a dia, se nós vivermos no Espírito, querido. Por isso o Senhor te chama a um relacionamento. E é por isso que nós vamos orar agora. Baixa a sua cabeça. Vamos orar consagrando esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, teu é o louvor para todo sempre, Pai. O Senhor é digno de ser louvado, engrandecido e adorado. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas também é nosso Pai amado, querido. Pai, obrigado mesmo pelo teu cuidado, pela tua vida em nós, pelo teu amor incondicional. O teu amor não muda sobre as nossas vidas. Obrigado por esse tempo de ensino, que temos crescido no entendimento. Abençoa, Pai, as nossas vidas com a tua presença, que o teu doce Espírito venha agora confirmar toda a palavra, Senhor, em nosso coração, Pai, e nos levar a viver o padrão do reino dos céus. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a sua casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha família e a família dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, então hoje nós vamos estar meditando no texto de Mateus 6, dos versículos de 1 a 4. Amém? Então, olha só. Vamos ler ali, Mateus 6, de 1 a 4, fala assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Olha só, no capítulo 6, querido, do Evangelho de Mateus, o Senhor começa a estabelecer o padrão da espiritualidade no reino. Tá entendendo? Então, ali ele está começando a nos dar o padrão de espiritualidade, como é, E logo no primeiro versículo ele nos diz para não buscarmos fazer nada para sermos vistos ou glorificados por homens. Olha só, aí até o versículo 18, Jesus estabelece o padrão no tocante a dar e receber algo de Deus, querido. Ele institui a regra sobre dar esmolas, sobre a oração e o jejum.
mostrando, querido, que a nossa espiritualidade é regida por 3 princípios. Olha só, preste atenção. Então, a nossa espiritualidade é regida por 3 princípios. Qual é o primeiro princípio? Letra A, olha só, a motivação. Né? Devemos evitar exercer justiça com o objetivo de sermos vistos pelos homens. Então, o primeiro é a motivação. Segundo, a existência de 2 tipos de recompensa. Primeiro, a humana e a divina. A recompensa humana é o elogio e a glória que recebemos dos homens. A divina é o elogio que recebemos da boca de Deus. Mas não podemos ter o louvor dos homens e o de Deus. Quando escolhemos um, querido, perdemos o direito de receber o outro. Olha só, temos uma escolha a fazer. De quem que nós queremos o elogio? De quem que nós queremos a verdadeira recompensa, não é verdade? Olha só. E o outro, querido, a existência de 2 momentos para a recompensa, no presente e no futuro. A recompensa humana, querido, é recebida aqui no presente. Contudo, nem sempre recebemos a recompensa de Deus neste momento. Pode ser que recebemos somente no futuro, depois que partirmos. Outra coisa, querido, é certo, né, que receberemos uma recompensa. E isso é certo, tá entendendo? Por tudo. Você vai receber uma recompensa por tudo que fizer, pode ter certeza, incluindo a esmola, a oração e o jejum. Assim, essas regras estabelecidas por Jesus visam alcançar principalmente 2 tipos de pessoas. Olha só. Primeiro, os hipócritas e os carnais, querido, cheios do ego. Olha só. Primeiro, o hipócrita, querido, é aquele que não possui a experiência real e forja uma aparência diante das pessoas apenas para impressioná-las. Ele não é, mas ele finge que é. Ele até admira os padrões divinos ensinados na palavra de Deus, mas seu coração, querido, é distante, é indiferente a Deus. E ele não está disposto a pagar o preço de viver dentro desses padrões. É só uma máscara, uma casca. É uma pessoa que chega a ter aparência de piedade, mas não possui nenhuma realidade de vida genuína com Deus. Muitas vezes, querido, o hipócrita consegue ganhar a admiração do homem, mas eu vou te contar uma coisa: jamais vai receber a admiração de Deus. Fico muito preocupado, sabe quando, querido? Quando recebo muito elogio dos homens. Muito elogio humano significa pouco ou nenhum elogio de Deus. Muito reconhecimento humano, querido, pouco reconhecimento de Deus. O Senhor Jesus não foi elogiado pelos homens. Por isso, nos parece que o melhor é ser perseguido e injuriado pelos homens. Pois esse pode ser um grande sinal de que estamos andando pelo caminho correto, o que agrada a Deus. Querido, você pode ter certeza, quando há perseguição, pode ter certeza que Deus está se agradando do teu coração. É porque nós não estamos nos amoldando ao padrão do mundo, mas sim ao padrão de Deus. E quando nos amoldamos ao padrão de Deus, vai haver perseguição. E pior, né, querido? Muitas vezes essa perseguição vai acontecer por pessoas próximas a nós, né, pais, mães e tal, e até de gente de dentro da igreja, pode ter certeza. Porque eles queriam estar vivendo assim, não vivem, ficam com inveja, ciúme e tal, e acabam dizendo que você é fanático, que você está louco, é só igreja, a gente escuta muito isso, não é verdade? Mas olha só, uma pessoa carnal, querido, por outro lado, tem a experiência real, verdadeiramente está orando e ofertando de coração a Deus, mas cai na tentação de ser vista praticando sua espiritualidade superior. Ela quer, né, ela cai. Ela até faz as coisas de coração para Deus, ela faz as coisas, né, ora tudo, mas só que acaba, querido, querendo por final deixar aparecer para os outros, querer um reconhecimento humano, não é verdade? O hipócrita, ele é dissimulado e falso, mas o carnal é sincero e deseja honestamente agradar a Deus. Mas o que que acontece? E ele ora de coração, mas quando percebe que alguém está observando, fica cheio de si e assim, o que que acontece? Perde a recompensa de Deus, querido. Olha só.
certamente é sincero e está orando mesmo, mas perde o que poderia receber de Deus. Esse é o tipo de pessoa que deseja honestamente influenciar e ganhar vidas para o reino de Deus, mas também deseja ser reconhecida por homens pelo trabalho que faz. Olha só, gosta de estar no pedestal e não perde a oportunidade de ficar em evidência. Precisamos ser cuidadosos com nossas atitudes, pois Deus abomina a religião humana, querido, aquela de aparência. É exatamente o que Jesus fala em Mateus 15. Presta atenção aqui, ó. Mateus 15, 8. Olha só o que fala. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na espiritualidade do reino, o que conta, querido, não é a aparência. Você pode ter certeza. Mesmo que o exterior seja estranho, e a aparência seja imprópria, ainda que não tenhamos uma linguagem bonita e apresentável, se o coração for sincero, Deus ouvirá nossa oração. Olha só, muitos, querido, possuem um estilo religioso bem peculiar e sempre gostam de orar com voz impostada. Oh, Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esse meu irmão, não é verdade? Faz aquela, a glória a Deus me adentro ao átrio do Deus Todo-Poderoso e ainda faz assim. E às vezes, querido, o coração está muito longe de Deus. Tem problema de orar assim? Claro que não, gente. Desde que a nossa fala seja aquela que vem do coração. Né? Desde que o que nós estamos mostrando exteriormente seja algo que nós vivemos interiormente, você pode ter certeza. Outro já tem um estilo de oração mais despojado e espontâneo, que talvez até escandalize alguns, não é verdade? Ora pouco, ora palavra é direto na fonte, não é verdade? Mas só que ora com o coração. E, na verdade, querido, Deus não está em busca de linguagem exterior, e sim de um coração intenso e cheio de sinceridade. Por isso, ele certamente ouve uma oração como essa e talvez não ouça a oração cheia de formalidade religiosa, querido. Como nós temos que cuidar, né? Como está a nossa conduta, querido? Como está a nossa conduta? Como está nosso coração? Por que nós fizemos o que nós fizemos, não é verdade? Infelizmente, querido, somos muito cheios de aparência da religião. Quantas vezes fechamos os olhos apenas para parecer que estamos orando? Né? Fechar os olhos não significa nada para Deus, querido. Não estou dizendo que está errado também fechar os olhos para orar, querido. Mas não quer dizer nada. Às vezes as pessoas fecham os olhos só para trazer uma aparência de que realmente estão orando. Mas na verdade o coração está longe de Deus, não é verdade? E eu quero te dizer, querido, nenhuma vez encontramos nos evangelhos a informação de que Jesus fechou os olhos para orar. Ao contrário, diz que ele ergueu os olhos para o Pai, querido, e para o céu. Geralmente, quando vemos alguém orando de olhos abertos, pensamos que aquela oração não tem valor, ou que ele nem está orando. Isso acontece porque somos fariseus e para nós somente tem valor aquilo que tem aparência exterior da religião. Não podemos ser assim. Né? Infelizmente, querido, os evangélicos, misericórdia, são propensos a serem fariseus, querido, porque sabem a palavra e não a praticam. Olha só que terror. Por isso que eu vou dizer para vocês assim, eu tenho pavor de dizer que eu sou evangélico. Não é verdade? Embora a gente seja assim, porque evangélico, o que quer dizer? É aquele que segue o evangelho. É por isso que é evangélico. Mas ele precisa seguir o evangelho. E a gente está vendo que hoje, no meio dos evangélicos, há de tudo, não é verdade? Uma verdadeira vergonha. Né? E principalmente fariseísmo, não é verdade? Os maiores fariseus, queridos, estão sentados nos bancos das igrejas evangélicas, oram bonito, ouvem ministrações bonitas, mas o coração deles está longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor está procurando pessoas que o amem e não pessoas cheias de rituais e aparências religiosas, querido. Não são os gestos ou a cara piedosa que fazemos quando oramos que vão recomendar nossa oração diante de Deus. Olha só, né? A religião olha a aparência, roupas, pregação, discursos bonitos, hinos harmônicos em voz impostada, não é verdade? Que Deus tenha misericórdia.
Ah, não, o cabelo tem que ser assim, a roupa tem que ser isso, e não sei o que, não é verdade? Deus olha a realidade do coração. Não que devemos ser irreverentes, não é verdade? É claro, cada lugar tem um tipo de roupa. Nós não vamos para a praia de terno e gravata, mas assim também você não deve, com a roupa de praia, ir ao culto, não é verdade? Temos que ter reverência, sim. Cada ambiente exige uma roupa, alguma coisa adequada, mas não é a roupa que vai dizer o que a pessoa é ou deixa de ser, não é verdade? Então, Deus olha a realidade do coração. Não o que devamos ser irreverentes, como eu falei, não é verdade? Ao contrário, se estamos fazendo para Deus, vamos dar o melhor que podemos oferecer. É isso. Eu vou sempre ofertar a Deus, vou dar a Deus o meu melhor, não é verdade? Falaremos palavras de poeta e oferecemos linguagem de poderoso escritor. Entretanto, nada disso tem valor se nosso coração não for totalmente intenso para Deus, querido. Olha só, as palavras ego e carne não são usadas nesse trecho do Evangelho, mas o Senhor expõe nossa carnalidade na questão de ofertar, orar e jejuar. O povo do reino vive numa atitude vazia de si mesmo, buscando a satisfação de Deus e não a aprovação dos homens, querido. É isso. O que o nosso coração? Nosso coração tem que ser inteiramente inclinado a agradar o coração do Pai. Por quê? Porque reconhecemos, querido, que grandes coisas Ele fez por nós e ainda está fazendo. Há um tipo de atitude que tem se tornado comum em nossos dias, querido, com a qual também precisamos ter cuidado. Olha só, refiro-me, querido, àqueles que são honestamente pecadores. Ai, é verdade, eu sou pecador, estou pecando, estou aqui. Não tem, ele vai lá e fala mesmo. Isso é, querido, pensam que seu pecado é justificado desde que eles não tentem se esconder. Ah, não, eu não sou hipócrita, eu mostro mesmo. Mas sejam inteiramente honestos em seu erro. Erroneamente pensam que estão livres do pecado, contanto que não sejam hipócritas sobre isso, já que a pior forma de pecado é a hipocrisia. Que terrível engano, querido. Sabe por quê? Porque nós temos que nos afastar de toda aparência do mal. Não podemos viver na prática do pecado. Isso eu digo assim: quem vive assim, na verdade, querido, nem nasceu de novo, pode ter certeza. Porque aquele que nasceu de novo, até para pecar, é difícil, você pode ter certeza. Ele não consegue, ele tenta pecar, mas vai lá e acaba não conseguindo, né? E se consegue, já vem aquele peso, já se arrepende, já volta para o Senhor, não é verdade? Contudo, querido, transparência e honestidade em assumir o pecado sem arrependimento somente os tornam mais desprezíveis, ainda que não atenuam em nada suas consequências. Por exemplo, querido, dois homens que assaltam um banco junto, um usando máscara e outro não, receberam a mesma sentença. Ambos serão e permanecerão na prisão pelo mesmo tempo. Honestidade e sinceridade, nesse caso, não tem valor para a justiça. Ah, não é porque, não, eu não tem problema, eu fui assaltar, mas eu fui de cara limpa já para mostrar quem eu era. Ele recebeu a mesma sentença do que aquele que estava com a cara tampada, querido. Não adianta. Assim é também com o pecado, querido. Não adianta ficar reconhecendo. O que a gente tem que fazer? É pedir ajuda, clamar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aceito mais essa condição na minha vida, eu quero mudar, porque eu quero ser esse crente vencedor. Querido, não deixe o diabo lhe amarrar com o pecado. Todo pecado, querido, a princípio ele vai ter uma aparência boa, senão ninguém iria. Mas aquilo ali vai te enlaçar a tal ponto e vai te levar para a ruína e para a destruição. Querido, a obediência, embora possa parecer a princípio que não tem uma aparência boa, mas o final, você pode ter certeza, será vida eterna, será vida plena e vida abundante. Sabe por que o diabo coloca o pecado diante de nós? Porque ele quer nos roubar. Não se esqueça, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele continua fazendo isso. E sabe qual é o problema do cristão? Não acredita. Não acredita. Mas amém. Vamos continuar aqui. Nossa vida espiritual, querido, portanto, é caracterizada por duas coisas: honestidade de coração e rejeição do exibicionismo, querido.
De nada adianta o reconhecimento das pessoas se nossa oração não for ouvida. Olha só, adianta nós sermos reconhecidos por elogios e mais elogios e tal, mas vamos diante de Deus, Deus não ouve a nossa oração, Deus não responde a nossa oração. Por quê? Porque o nosso pecado, né, o nosso coração, a motivação do nosso coração nos afasta. Olha só, temos que entender o que nós precisamos realmente, não é verdade? É isso que a gente precisa, querido. Olha só, de nada adianta o reconhecimento das pessoas se nossa oração não for ouvida, se nossa pregação não alcançar o coração de quem a ouve, porque não passa de palavras bonitas, porém vazias, que não vêm de Deus. É por essa razão que Jesus abominava a atitude dos fariseus, queridos. Olha só, pois gostavam de fazer as coisas apenas para serem vistos e impressionar aqueles que o viam fazendo. Olha só, não estavam preocupados com Deus, não é verdade? Estavam preocupados em ser aceito pelas pessoas. Primeiro, querido, com respeito às esmolas, vamos ler ali Mateus 6, de 2 a 4. Olha só o que fala. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que foi feito em segredo, o recompensará. Queridos, a esmola é uma prática cristã que não foi abolida, não é verdade? A própria lei de Moisés prescrevia que o pobre deveria ser ajudado. Está lá em Deuteronômio 15, 11, querido, né? Leia lá, veja lá, eu não vou estar lendo agora, mas leia lá Deuteronômio 15, 11, lá determinava que o pobre deveria ser ajudado. E outra coisa aqui, olha só, creio que a orientação sobre a esmola, querido, é colocado junto com a oração, porque ambas têm o poder de atingir o céu, né? Quando feitas, ou de fechá-lo quando não praticá-las. Né? A gente vê lá em Atos, querido, né? Quando Cornélio apareceu um anjo para ele, o anjo diz o que para ele? Ó, as suas esmolas chegaram diante de Deus, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus, não é verdade? Isso abre os céus sobre as nossas vidas. Olha só o que fala Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Nós temos que ser um povo abençoador. Eu e você precisamos ser bênção, querido. Deus tem nos abençoado e precisamos decidir ser bênção. Deus quer te fazer prosperar muito, mas para que você seja uma bênção. Lembre-se sempre, nós como igreja estamos aqui nessa terra unicamente com um propósito: dar vida, dar dons, talentos, abençoar, querido. É para isso que nós somos igreja. Ah, querido, não toque trombetas. Isso está lá em Mateus 6:2. Tocar a trombeta, querido, é fazer uma encenação para ser visto. A solicitação de Jesus é contra o hipócrita que faz algo exclusivamente com o fim de ser visto, e também contra o crente que quer aparecer. Há pessoas que são sinceras, mas exibicionistas. Desculpa, nós vamos continuar aqui. Olha só. Certa vez, querido, eu li uma história de um monge asceta e do Oriente. Olha só, esse homem tinha como santo, ele tinha tido como santo, ele era como um santo, não é verdade? Cobria-se de cinza como sinal de humildade e regularmente, querido, ele se sentava numa esquina importante da sua cidade. Quando os turistas pediam permissão para ele, né, para tirar foto dele, o místico arrumava suas cinzas para dar a melhor imagem da sua miséria e humildade. A religião humana, querido, não é nada mais do que uma arrumação cuidadosa de cinzas, está entendendo, querido? Aí ele botava cinza melhor, via o melhor ângulo para mostrar a sua humildade, não é verdade? E essa humildade é uma farsa, querido. E a devoção é a si mesmo e não a Deus.
Tal religião nada mais é do que um jogo de fingimento, um jogo em que os escribas e fariseus do tempo de Jesus eram mestres. Por sua religião, pois sua religião, querido, né, a religião deles era apenas uma encenação, um escárnio do modo verdadeiro de viver revelado por Deus e seu povo. A maior parte das denúncias de Jesus, querido, foram direcionadas a eles. É interessante aqui, sabe? Porque assim, ó, o pecador ia para Jesus, aquele que ia com o coração contrito e quebrantado, chegava diante de Deus: mestre, eu pequei, sou pecador, afaste-se de mim porque eu sou pecador. E Jesus nunca resistiu ao pecador, é interessante. Mas ao fariseu, ao hipócrita, querido, ao religioso, Jesus, querido, resistia. Recebia a resistência de Deus pelo seu orgulho, não é verdade? E pela sua hipocrisia. Olha só. Ao dizer para não tocar trombetas, querido, Jesus estava fazendo menção ao toque especial de trombeta que anunciava o momento de ofertar no templo. Pois, infelizmente, existem pessoas que só ofertam se de alguma maneira mostrarem que elas ofertaram. Pessoas assim não ofertam para ajudar quem recebe, e sim para usufruir e obter algum prazer pessoal, o que é mórbido, querido. Porém, não é essa uma atitude do reino de Deus. Olha só, há crentes, querido, que são honestos com Deus, mas foram pegos na armadilha do ego e da vaidade pessoal. Fazem com intento de mostrar. Até fazem para Deus, mas se aparece alguém, o coração infla e ela quer mostrar para os outros. Olha só, não é somente o hipócrita que tem vaidade. Muitos crentes são vaidosos e gostam de aparecer. São honestos e ofertam para o Senhor, mas perdem a bênção, pois já receberam a recompensa dos homens. Foram pegos no laço do ego e da carne. Todo aquele que anda pela carne, querido, e pelo ego é dominado pelo desejo do exibicionismo. Temos que entender. Há muitas maneiras sutis de chamar a atenção. Muitos dizem, querido, que não querem aparecer, mas há momentos em que até essa atitude é uma maneira de aparecer mais que os outros. Olha só um exemplo. A pessoa vai a uma festa e nessa festa ela fica lá no cantinho e daí os anfitriões da festa ficam só ao redor dela, tá entendendo? Ai, o que eu podia fazer? Porque ficam incomodados com a atitude daquela pessoa, não é verdade? E ela diz: não, eu não tenho nada, eu estou bem, eu só quero ficar na minha, ficar aqui quietinha. Olha só, isso é fingimento, é falsidade, porque se ela quisesse realmente ficar quietinha e na sua, ela não ia para uma festa, não é verdade? Ela deveria era ficar em casa. Olha só, então, na verdade, o que ela quer? Chamar atenção para si, não é verdade? Outra vez, querido, estamos reunidos, olha só, como irmãos, e daí estamos lá, e o pastor dá uma direção. Ah, querido, agora você ore com seu irmão e tal, do seu lado, ore individualmente, não é verdade? É uma coisa assim. Aí a pessoa, em vez de orar, ela pega a Bíblia naquele tempo. Na verdade, querida, ela quer aparecer para os outros. Esse é o intento do coração. E muitas vezes as nossas atitudes mostram o que realmente está no nosso coração. Não é verdade? Olha só, letra B, querido. Ignore a mão esquerda o que faz a mão direita. A mão esquerda ignorar o que fez a mão direita não significa que a oferta deverá ser dada de forma inconsciente ou irracional. Pensamos, lembra sempre. Mas deve ser dada sem a pessoa que dá se preocupar consigo mesma. Ela dá de maneira voluntária, dá porque quer agradar o coração de Deus, dá porque tem fé, sabendo que é Deus quem supre todas as suas demandas, não é verdade? A esmola, querido, é para o pobre ou para a igreja e não para a satisfação íntima de quem dá. Lembre-se disso. Todo carnal é exibicionista, gosta de ser visto e reconhecido. E o Senhor está falando principalmente a quem dá com essa intenção, querido. É isso que o Senhor está falando. É para essa pessoa que o Senhor está falando, para essas pessoas. Essas pessoas possuem o desejo incansável de mostrar que ofertaram e exibir o valor ofertado. São esses os que mais querem ser paparicados, e se o pastor não faz isso,
saem da igreja. Olha só que triste, querido. Argumentando: ai meu Deus, eu fiz tanto por essa igreja, ninguém reconheceu o meu trabalho, não é verdade? Olha só, tais pessoas gostam de ter destaque e querem estar sempre em evidência, mas não deve ser assim no reino de Deus. Deus vê todas as coisas e a recompensa deve vir dele, não dos homens. Olha só, né? Mateus 6,34 diz, né? Desculpa, 6, 3 e 4. Fala assim: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vem, o que é feito em segredo, o recompensará. Ninguém é obrigado a dar. Lembre-se sempre disso. Eu sempre falo isso. Ninguém é obrigado a dar nada, querido. Mas, segundo o padrão do reino de Deus, a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Não devemos tocar trombeta, contar para todos, nem dar testemunho de quanto ofertamos com a intenção de impressionar os irmãos. Pode até ser que nosso testemunho estimule outros a ofertar generosamente, mas já temos recebido a recompensa pela nossa atitude. Nisso, não há acepção de pessoas, é para todos, querido. Só o fato de contarmos esse tipo de testemunho já nos faz perder a recompensa de Deus. C, querido, dar em secreto. Olha só, tudo o que fazemos deve ter a motivação certa e a atitude certa. Apenas uma delas não basta. A motivação certa é dar como quem dá para Deus. E a atitude certa é dar em secreto para ser visto apenas pelo Pai. Se desejamos a recompensa de Deus, devemos praticar a palavra e ficar em silêncio. Mas se o que queremos é recompensa humana, então podemos falar e divulgar o que fizemos. Porém, querido, não podemos nos esquecer de que existem apenas dois tipos de recompensa: a humana e a divina, não é verdade? E não podemos ter as duas, não adianta. Precisamos escolher qual delas queremos. Amém? Entretanto, querido, dar em secreto não significa que teremos de ofertar sempre às escondidas, o que em algumas circunstâncias é impossível, não é verdade? Vamos dizer, tu está ali no culto, todo mundo vai ver que você ofertou, mas você não está tocando trombeta ali, pega o dinheiro ali e sai assim: ó, isso aqui é a minha oferta, né? Claro, não estou dizendo que alguém faça isso, mas a gente deve dar e deixar em secreto. É apenas uma questão de atitude do coração. Deus olha o coração e conhece a motivação de cada um. Ainda que algumas situações seja impossível ofertar em secreto, Deus sabe que a motivação do nosso coração não é mostrar aos homens o que estamos fazendo, querido. Olha só, mas honrá-lo e reconhecê-lo como soberano sobre todas as coisas. Então, se ofertamos, ofertamos em honra ao Senhor, para Ele e por Ele, não é verdade? D, a recompensa. Já vimos que existem duas recompensas, a humana e a divina, que não podemos ter as duas. Se buscamos a recompensa humana, perderemos a recompensa de Deus. Precisamos sempre buscar o que é de Deus, querido, entenda isso. A nossa busca é pelas coisas do alto, pelas coisas que vêm do Senhor, não é verdade? Muitos não recebem de Deus nas reuniões, por exemplo, porque vão apenas para aprender teologia ou doutrina, conhecimento humano, mas não buscam ou não desejam ser tocados por Deus através de sua palavra. Porém, querido, ser tocado pelo Senhor é o que faz toda a diferença. E esse é o padrão dele para as reuniões da igreja. Assim, se reunião após reunião nada nos toca, algo está errado ou conosco ou com a reunião. Mas, querido, pensa bem. Se na igreja tem pessoas sendo tocadas pelo Senhor e eu não, então eu creio que às vezes não é a reunião e é comigo mesmo. Na maioria das vezes, querido. Não é verdade? Um dos dois está inteiramente fora do padrão, mas Deus é bom e se nosso coração for totalmente do Senhor, Ele nos tocará onde quer que estivermos, até mesmo nos lugares mais improváveis. Queridos, olha só, preste atenção. O segredo é decidirmos sempre tocar nas vestes do Senhor. Aleluias. É tocar nas vestes, querido. Na história da mulher hemorrágica, querido,
Todos encostavam em Jesus, mas somente ela tocou nele de maneira especial e ela foi curada. E essa atitude fez fluir algo dele para ela. Da mesma forma, muitas pessoas erguem as mãos num culto, mas poucas tocam o céu. Muitos cantam, mas poucas músicas tocam o trono de Deus. Muitos ouvem pregação, mas poucas pessoas são genuinamente tocadas por Deus, querido. Pois isso implica em ter um coração voltado para Ele. Um coração que clama, se humilha e o busca profundamente. Quantas pessoas, querido, que às vezes estão numa reunião, num culto, alguma coisa assim na célula, seja onde for, só estão de corpo presente, querido, porque a mente está longe. Não vão ser tocadas por Deus desse jeito. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, querido. Você quer encontrar Deus? Busque-o intensamente. Não é verdade? Se desejarmos o toque da mão de Deus, devemos nos guardar de exercer nossa justiça diante dos homens de maneira religiosa. Amém, queridos? Queridos, eu vou dizer uma coisa: Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Que Deus arranque de nós hoje, em nome de Jesus, toda hipocrisia, querido, toda carnalidade, que sejamos crentes vencedores, crentes que andem no Espírito, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Te dizer, Paizinho, que somos gratos por tal conhecimento que o Senhor tem nos dado nesses dias. A ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor e a majestade. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não vamos conseguir. É inevitável, Senhor. Nós não vamos conseguir viver o padrão do reino de Deus. Mas queremos pedir hoje um revestimento do alto. Nos enche com teu Espírito Santo. Senhor, aonde tiver um irmão ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor o encha com teu Espírito, toque ele, e ele a partir de hoje busque o Senhor intensamente, sendo livrado agora, em nome de Jesus, de toda hipocrisia e de toda a carnalidade. Nos ajuda, Senhor. Nós reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, querido. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz. Abraço.